Na Idade Média, as pessoas eram mais livres do que hoje? Olha, ninguém tomava nada de você com um clique. A Idade Média foi realmente uma época de trevas? Não só trevas. A Idade Média era também romântica? Ela é a matriz do romantismo. Existia razão na Idade Média? Entre os inteligentes, sim. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre a Idade Média. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, como você falou agora há pouco, essa ideia de que a Idade Média foi a Idade das Trevas já foi bastante contestada, mas ainda assim a Idade Média é associada ao obscurantismo, à ignorância, à violência dos senhores feudais, à opressão dos senhores feudais, à Inquisição, não é? E, por outro lado, também há uma corrente romântica, como você já adiantou, que vê a Idade Média quase como uma idade dourada, não é? Onde existia uma vida bucólica, onde imperava a ética cavalheiresca, onde existia o amor verdadeiro. Então, e as catedrais góticas, né? Então, a Idade Média era demonizada, mas também idealizada? É, bem como todo objeto que a gente presta atenção, né? Acontece isso. Tem lá seus motivos contextuais. Começando, se a Idade Média era uma idade das trevas, que isso é uma invenção, os franceses dizem que quem inventou isso foram os ingleses, né? E eles, inclusive, citam em inglês Dark Ages, porque em inglês normalmente fala idades médias, né? Dark Ages. E você tem historiadores importantes como Le Goff, que eu recomendo, que ele tem toda uma obra dedicada a mostrar que na Idade Média existiu trevas e luzes. Aliás, como sempre, em toda a época. Sim, a Idade Média não tinha um poder centralizado, né? O poder era disperso. Isso sempre pode gerar problemas, porque o que vale aqui não vale acolá, né? A Idade Média era, se a gente compara com o Império Romano, ela, dentro da Europa, ela perdeu muito, digamos, em processo urbano, organização de saneamento, em estradas, né? A Inquisição, que começou na Idade Média, para resolver um problema no sul da França, com os cátaros, e para ajudar o rei da França a engolir o sul da França para a sua coroa, na realidade, a Inquisição matou muito mais no século XVI, XVII. A Inquisição espanhola foi um escândalo, né? E não foi só na Idade Média. Agora, você tem na Idade Média, por exemplo, a recepção de Aristóteles, né? No final da Idade Média, tradução de textos greco-latinos. Então, o ideal é pensar o seguinte: sim, a Idade Média foi um período em que você teve uma certa importante desorganização política e social, uma redução de população a pequenos grupos, né? Dificuldade de comunicação entre as partes que compõem a sociedade, mas a Idade Média que gestou o que veio depois, né? Você tem, ao longo da Idade Média, você tem um enorme debate filosófico, inclusive um debate filosófico que contrapunha a fé pura e simples à fé iluminada pela razão. Você falou do Le Goff e ele também escreveu, de alguma forma relativizando uma ideia sedimentada, que é a de que não se ria, que o riso era proibido na Idade Média, né? E todo mundo que viu o filme ou leu o livro do Humberto Eco também teve exposto a essa ideia de que não se ria na Idade Média. Aí o Le Goff diz que de fato não se ria na primeira metade, o riso era tido como uma coisa diabólica, mas que na vida monástica havia, por exemplo, entre os monges, esse hábito de se jogar um jogo de adivinhação, que incluía o riso, porque eram jogos engraçados e tudo. E ele também lembra que São Francisco de Assis, já mais lá para o século XIII e XII, ele viu o riso como uma forma sagrada e indicada, inclusive,
para períodos de atribulações. Então, também o riso não era assim tão ausente da Idade Média, é? Sem dúvida. Imagine uma humanidade que ninguém dava risada, né? Mas, assim, digamos, essa desconstrução que o Le Goff faz das idealizações e das demonizações da Idade Média, ele o faz a partir de uma escola de historiografia francesa que começa lá pelos anos 20 e 30, antes da Segunda Guerra, chamada Escola das Mentalidades, né? Que tinha uma revista de Idade Média e que se caracterizou por um estudo profundo da Idade Média, para além dos preconceitos que o século XIX e XVIII tinham em relação à Idade Média, né? E é nesse movimento, você também tem gente como Georges Duby, Philippe Ariès, quer dizer, e outros historiadores, que vão se dedicar justamente a trazer à luz uma Idade Média que seja menos projeção daqueles que olham para ela do que elas eram. E aqui vale notar também uma coisa que você perguntou antes, o tema do romantismo em relação à Idade Média. A Idade Média, de fato, foi idealizada pelos românticos, porque a Idade Média é a matriz daquilo que o romântico sonhava como um mundo oposto à modernização. Vamos ver agora uma cena do filme A Fonte da Donzela, de Ingmar Bergman. Jag lovar dig, Gud. Här, vid mitt enda barns döda kropp, lovar jag dig att till bot för min synd bygga dig en kyrka. Här ska jag bygga henne. Av kalk och sten. Och med dessa mina händer O cineasta que fez esse filme, ele captura muito bem o fato de que, para muitas pessoas na Idade Média, o mundo, a natureza, era inteiramente revestido pela presença divina. Ele está falando com Deus ali e tal. E o filme chama-se A Fonte da Donzela, porque ela bate a cabeça, e quando ela bate a cabeça no chão, como a cena mostra, ele tira ela do chão, aparece água. Isso, na Idade Média, é isso que o Bergman captura muito bem, facilmente era visto como um milagre. Então, se uma donzela vítima, como essa menina, inocente, morre, e quando ela é retirada do chão, onde a cabeça dela estava, jorra água pura, é Deus dizendo que Ele está presente, certo? O pai oferece uma igreja e Deus responde a isso. Essa percepção da natureza, do universo, mas a natureza como uma assinatura de Deus, como se costuma falar, né? A ideia de que quando você caminha por uma floresta, sei lá, Deus está em volta de você, que não é só da Idade Média, a Idade Média está próxima de nós por conta do cristianismo, né? Mas que é muito comum nas percepções religiosas. Tudo é habitado por deuses. Mas na Idade Média, essa ideia era comum a todos os que viviam no período, não é? Era uma coisa como se fosse, a vida era permeada pela ideia de Deus.
como mostra o Bergman. É. Essa talvez a diferença entre a Idade Média e a Idade Moderna que seguiu. Provavelmente sim, né? Quer dizer, é muito possível que existissem pessoas que tivessem pouca fé. Os monges, por exemplo, os monastérios eram verdadeiros centros de conhecimento, ao contrário do que muita gente pensa. Se copiava textos, né? Se lia, se estudava. É possível que você tivesse gente que não tivesse uma relação com Deus tão forte. Mas o que caracteriza a presença de uma religião numa cultura é que ela é presente até para quem não acredita, né? Quer dizer, ela se impõe como visão de mundo. E de que, de repente, brota a água do chão, o que uma pessoa hoje provavelmente pensaria? Coincidência. A água estava lá, a cabeça dela bateu e trouxe a água à tona. O medieval não olhava isso como coincidência. Ele olhava como um sinal de Deus, como um milagre. Porque o que caracteriza, na verdade, a tradição judaico-cristã e muçulmana, são todas abraâmicas, é a ideia de que a natureza é um milagre. Tudo que existe é um milagre. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre a briga entre a fé e a razão na Idade Média. Estamos de volta com o Linhas Cruzadas, hoje falando sobre a Idade Média. Bom, Dé, você no primeiro bloco lembrou que a Idade Média, ao contrário do que pensa o senso comum, não foi uma idade tomada pelo obscurantismo só e pelas trevas. Havia, digamos, debates importantes lá, embora esses debates acontecessem num círculo muito restrito, não é? Porque às vezes dá até saudade. Fecha parênteses. Fecha parênteses. Como é que chama mesmo quem tem assim um pouquinho de resistência, demofobia? Eu pensei que era só bom senso. Bom, mas entre esses debates que aconteciam nesse círculo restrito, esse que você citou no começo, entre que opunha a fé e a razão, foi um dos mais intensos. Como é que se deu esse debate? Quem foram os protagonistas desse debate? Então, essa questão da oposição entre fé e razão na Idade Média, ela é importante tanto do ponto de vista da Idade Média quanto tal, como eu já vou falar, como ela é importante para a constituição, inclusive, da doutrina da Igreja Católica. O protestantismo, quando surge, ele surge, inclusive pela boca do Lutero, condenando a assimilação da filosofia grega à teologia cristã. Tanto que reza a lenda que o Lutero se referia à filosofia grega como a prostituta grega. E a ideia de que o cristianismo deveria voltar aos textos revelados, ou seja, a Bíblia, o Velho Testamento, o Novo Testamento e tal. E não fazer uso da filosofia grega, que naquele momento é principalmente Aristóteles, no século XIII, XIV, né? Porque a Igreja Católica ela vai abraçar a ideia de que a vida de um cristão ela se constitui por um movimento que depende de duas asas. São duas asas que levam até Deus. A fé, que é de certa forma do âmbito não racional, e a razão, que é o âmbito racional. A fé vinculada à literatura sagrada, né, revelada e tudo mais, e a razão ao uso do pensamento, ao uso da razão, como se falava na Idade Média. Então, essa questão do conflito entre razão e fé na Idade Média, ela é de certa forma resolvida dentro da Igreja Católica. Apesar de que, quando isso acontece lá atrás, o conflito se dá ao redor, uma das ideias centrais do conflito é a seguinte: para que eu realize o bem, para que eu tenha uma vida feliz, e é evidente que a vida feliz
não é comprando coisa. Uma vida feliz, no sentido de você realizar o bem, de você ser uma pessoa que tem amigos, certo? Se para isso, inclusive realizar a sua salvação, né? Se para isso basta unicamente a fé e o ensino da igreja, ou se a razão faz parte, certo? Leia-se, no século XIII, Aristóteles, né, a recepção latina do Aristóteles. Aí tem um monte de espaços em que o Aristóteles vai se instalar como sendo o filósofo e compreendido como Aristóteles ensina o bem. Faz parte do conhecimento de Deus o conhecimento da razão. Deus também é racional. Então isso vai se acomodando, mas o conflito mesmo se dá ao redor da ideia de que o Aristóteles possa ser mais importante. Leia-se Filosofia e a Razão. Que Aristóteles pode ser suficiente. Mas espera aí, Aristóteles ensinava o caminho para se chegar a Deus. Ele incluía a razão. Ele fazia parte. Como a razão como uma escada para se chegar a Deus. O Aristóteles falava de Theos, primeiro motor, não tem nada a ver com o cristianismo. Mas os cristãos, lendo Aristóteles, começam a entender Deus como um grande intelecto. O intelecto agente, como se falava. Deus é uma inteligência, ele não é só vontade, entende? Aí você tem um casamento, porém, antes disso, você vai ter uma condenação do ensino de Aristóteles da Sorbonne. É evidente que deve ter tido todo tipo de baixaria, briga, vaidade, disputa de poder dentro da universidade, porque já era assim. E muitos dos aristotélicos vão ser expulsos e fogem da Inquisição. Durante o tempo, eles formam pequenas escolas ao redor de onde era a Sorbonne, onde é até hoje o prédio original, eu quero dizer, onde se construiu o primeiro prédio, que não existe hoje. Mas assim, e essas pequenas escolas, onde Aristóteles vai ser estudado por mestres de Aristóteles fora da Sorbonne. A figura mais famosa de todas, seguramente uma das mais famosas, é um sujeito chamado Siger de Brabant, que acaba fugindo, médico também, aristotélico e médico, acaba fugindo porque o Siger de Brabant vai defender, né? Depois ele volta atrás, mas ele defende uma ideia que a Igreja Católica vai condenar muito, que é a ideia que existiria uma verdade da razão e uma verdade da fé. Isso a Igreja Católica vai condenar. O que ela vai aceitar é que tanto razão e fé confluem, e a fé está um pouco acima. Né? O Siger de Brabant, a família Brabant, de Brabant, é uma família que vem, ele provavelmente vinha do que hoje a gente chamaria Bélgica, e é interessante porque vai ter uma figura, no mesmo século XIII, muito importante na mística, uma mulher que vai escrever, que não era comum, né? Essa mulher ficou conhecida como Radevir da Antuérpia, que era da mesma família de Brabant. Que era uma família muito poderosa, muito rica. Tanto é que ele consegue escapar. Né? Aparentemente ele foge para o que hoje é chamado de Itália. Então tem esse conflito entre fé e razão, né? E ele chega a ser objeto da Inquisição, mas no final das contas as coisas vão se acomodando. Né? Dentro mesmo da Igreja Católica. Dentro da própria Igreja Católica, como a gente vê até hoje. Vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé, o que mais você inveja na Idade Média? Oh, tanta coisa! Muitos amigos sempre brincaram comigo dizendo que eu queria ter nascido na Idade Média. Não é bem assim, eu não sou alguém que cospe em cima do computador ou cospe em cima de antibióticos ou coisas assim, né? Mas o que eu mais invejo na Idade Média, como se perguntou, eu diria o Estado... Silêncio? Vou chegar lá. O Estado, o silêncio do Estado, eu poderia dizer. Né? Para juntar o silêncio. O silêncio, com certeza, um Estado menos poderoso, né? Uma vida em que
você não tinha que ter sucesso o tempo inteiro. Uma das coisas que eu admiro muito na Idade Média é o fato de não existir propriamente futuro. Não existia futuro compreendido como fruto do nosso conhecimento técnico e de gestão. Entende? Isso que eu quero dizer. Thaís, você nutre uma certa paixão por hereges? Eu não diria uma certa paixão, mas eu diria que entre os inquisidores e os hereges, eu ficaria com os hereges. E não só nas fogueiras da Idade Média, mas nas atuais também. Pondé, você já falou do que te causa saudade ou inveja na Idade Média. E o que você diria que foi o pior legado da Idade Média? Pior legado da Idade Média? Acho que essa é a pergunta mais difícil que já me fez em toda a história do Linhas Cruzadas. Não é tanto assim. Pior legado da Idade Média. Eu não vejo nenhum pior legado, porque assim, veja, a Igreja Católica não acho que é um mau legado da Idade Média, não é nem da Idade Média, mas onde ela, de certa forma, se fortaleceu. Que tal a Inquisição? Ah, é verdade, a Inquisição eu nunca lembro. Eu nunca lembro da Inquisição. Mas a Inquisição hoje, se a gente fizer um leve movimento, tirar a Inquisição da igreja onde ela nasceu e colocá-la, por exemplo, no Estado moderno, no Poder Judiciário, certo? No Executivo, nas redes sociais, nas empresas. Aí sim, esse impulso da Inquisição da Idade Média, de fato, é um pior legado. Obrigado por me lembrar. Jornalistas gostam de acender fogueiras? Primeiro você pega no pé de jornalistas, então eu acho que é uma verdade relativa, mas... Existe alguma que não seja? Não. E relativa, inclusive, quando você fala jornalismo, não existe o jornalismo, claro, existem o jornalismo, jornalistas. E alguns gostam de acender fogueiras, principalmente quando quem está dentro delas não é ninguém da turma deles, não é? Mas eu acho também, Pondé, que a gente está falando, evidentemente, das fogueiras modernas enfim, desse gosto moderno pela censura, tudo isso. Nesse sentido, eu acho que vai ser também o jornalismo que vai alertar, o que já está alertando para esse abuso dos inquisidores, dos novos inquisidores. Então, da mesma forma que, sim, alguns jornalistas gostam de acender fogueiras, muitos jornalistas já estão apagando essas fogueiras e alertando para o fato de que há inquisidores que estão indo longe demais. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre o sobrenatural na Idade Média. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre a Idade Média. E agora nós vamos assistir a uma cena do filme Monty Python, Em Busca do Cálice Sagrado. Ela se passa durante a Idade Média na Inglaterra e o rei Arthur está partindo uma jornada em busca do grupo que vai ser conhecido mais tarde como os Cavaleiros da Távola Redonda. Que a crítica é completamente anacrônica, né? Quer dizer, como os historiadores falam, o grande pecado em história é o anacronismo. Ele está comparando o sistema de que o rei Arthur é rei porque é uma louca no lago, a espada, que não sei o quê. Rei Arthur é uma lenda, né? Não era assim que os reis eram feitos na Idade Média, né? Mas a magia fazia parte... Então, aí é outra história. A própria coisa, quando ele fala a cena de que o poder tem que emanar das massas e não sei o quê, o poder às vezes emana das massas e é uma catástrofe do mesmo jeito, né? Então, vamos relativizar também essa questão. Agora, é claro, essa ideia da mágica, do que a gente chama de mágica, a presença do sobrenatural, ele é presente na Idade Média com muita força. De novo, como a gente falava no começo, isso não é uma marca única da Idade Média. É que a Idade Média está muito próxima de nós, daquilo que se constituiu na civilização moderna, né? O que existia na Idade Média, um fenômeno bastante estudado, que existe documentação, especificamente em relação a reis franceses e ingleses, né?
um deles é o São Luís, né, rei francês, santo, é a crença não só no sobrenatural. O sobrenatural estava espalhado, como a gente viu na cena da Fonte da Donzela. É a crença de que existiam reis que tinham o dom da cura com as mãos, certo? E não era simplesmente a ideia de que alguém, de um rei específico, faz uma cura. É mais do que isso. É a ideia de que uma dinastia podia ter esse poder. Portanto, era hereditário. Isso vai ao encontro do que era muito comum na Idade Média e também, posteriormente, a ideia de que o rei é rei porque Deus quer, que é muito distante da brincadeira do Monty Python, né? Rei não é rei porque uma louca do lago. Do ponto de vista digamos assim, da teologia política da Idade Média, o rei tinha uma coisa que se chama de corpo místico do rei. Que o rei nascia rei porque Deus queria que ele fosse rei. Então a soberania emanava disso. A parceria com a igreja ajudava bastante, né? E você acha que essa ideia da magia circundando uma autoridade, nesse caso o rei, de alguma forma permanece hoje? Ah, sem dúvida, né? Inclusive, quando a gente pergunta se existem elementos medievais no mundo em que a gente vive, né? E que eu acabo esquecendo que vem da Idade Média, mas assim, sem dúvida, a associação de grandes líderes políticos, de alguma forma carismáticos. Há que se lembrar que esses reis, as pessoas nem sabiam quem eles eram, né? Como bem mostra a cena. Quem é você? Seu rei. Meu rei? Quer dizer, ninguém via a cara. O filme com a Jovovich, da Joana d'Arc, isso fica muito claro. Querem até enganar ela, botando outro cara vestido de rei, e ela sabe que é o rei pelos seus poderes santos e tal. Então, não havia esse carisma associado à personalidade, porque quase ninguém conhecia o rei. Era uma construção muito maior de pessoas à sua volta, entende? Do que hoje. Hoje você vê, por exemplo, Bolsonaro e Lula no Brasil, né? Bolsonaro agora perdeu muito seu séquito, mas o Lula tem um séquito gigantesco. Pessoas que associam, como associavam ao Jair Messias, uma imagem de salvação, e associam ao Lula uma imagem de salvação, de que ele é a salvação do país e que ele é o máximo. No caso do Lula, isso extrapola até para a ONU, né? E para outros lugares. Então, sim. E você tem figuras como o próprio Putin, né? Na Rússia. O Putin, apesar do Ocidente ficar o tempo inteiro querendo dizer que o Putin está acabado, está acabado, está acabado, o Putin é um cara que grande parte dos russos consideram ele, na verdade, um orgulho, que está fazendo a Europa, de novo, sentir as garras do urso, como eles falam, que é a Rússia, certo? Então, sem dúvida, essa associação de um líder político com poderes mágicos, de alguma forma, ela, sem dúvida nenhuma, continua existindo hoje, não necessariamente mágico de curar doenças. Se empurrar um pouco, rola a crença de que um presidente tal aí cura doenças. Agora, o processo é bem diferente. E hoje é mais chocante. Na Idade Média, pelo menos, você tinha o sobrenatural ou o sagrado, era como uma manta que cobria a totalidade da vida, inclusive da vida inteligente acadêmica, né? Hoje não, todo mundo se acha super inteligente, racional, só crê na ciência e blá, 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 e no final das contas acredita em santos políticos, ou que existem políticos santos. Vamos ver agora uma reportagem que mostra como as pessoas enxergam dois dos mais conhecidos políticos brasileiros. Por Deus, pátria, família e liberdade e não a ideologias, eu sou Bolsonaro. Através do Senhor ter colocado este homem na presidência da República, hoje nós não estaríamos aqui podendo dizer, Senhor Jesus, que estamos livres da drogadição, graças a Ele, meu Deus. Mulheres divinas com Bolsonaro!
Aqui no Brasil não existe direita sem Bolsonaro. Sou Bolsonaro e ponto final. Jair Messias Bolsonaro será o 38º presidente do Brasil. Nós começamos essa jornada orando. Agradecer ao Senhor pelo que fez. Levantou Jair Bolsonaro. Esse ideal que eu acredito, né? E só que tem admiração como pessoa mesmo. É como se ele fosse meu pai, não sei, alguém da família, assim, aquele velhinho fofinho. O presidente Lula, para mim, ele significa esperança de que é possível cada um de nós, povo simples, pessoas do povo, a esperança de que é possível nós escrevermos a nossa história e também ajudarmos a escrever a história do nosso Brasil. Eu não mudei, nunca tive dúvidas da honestidade dele, assim, porque realmente eu acredito na inocência de tudo que foi falado, de tudo que foi dito, mas eu acho que Lula tem uma missão, tanto que ele está no 3º mandato, ele foi solto, está aprovada a inocência dele e ele tinha que voltar. Eu quero começar essa pequena fala que vai ser lida com agradecimento a Deus. Mandou bem o Lula. Começando a fala com agradecimento a Deus, ele está respondendo para os bolsonaristas: eu não sou Beelzebul, eu não sou ateu, eu não desrespeito todos os brasileiros que são religiosos, né? Não há dúvida que o Lula é um grande político, muito melhor do que o Bolsonaro, como político, capaz, técnico, né? Agora, a reportagem mostra tudo que a gente estava falando, né? Seja no âmbito dos bolsonaristas, aquela histeria toda que a gente via, né? Durante, principalmente, não só no período que ele era presidente, mas principalmente na agonia do governo Bolsonaro e nas eleições de 22. Aquela coisa claramente vinculada ao vocabulário religioso, que beira o ridículo, né? E que, na realidade, só não soma a religião enquanto tal, como é realidade cultural e histórica, né? Subtrai, porque fica parecendo que as pessoas religiosas são todas meio idiotas, meio tontas e tal. No caso do Lula, que também a gente vê devotas e devotos, a gente viu 2 depoimentos, é interessante porque no caso do Lula você tem alguns componentes que fazem diferença com relação ao caso do, digamos assim, do endeusamento do Bolsonaro, né? Apesar de que ainda não apareceu ninguém dizendo que Lula e Bolsonaro são taumaturgos, que curam com as mãos, né? No caso do Lula, você tem elementos como ele é nordestino, certo? Ele era pobre, ele foi operário, ele tem o histórico em que sua carreira política, para além de sindicatos, começa a despontar ainda na ditadura e chegando mais perto do final da ditadura. Ele foi presidente 2 vezes, navegou no momento bom da economia brasileira, né? Então, esses elementos somam a imagem do Lula, apesar de que, fala de devoto, Lula tem uma missão. Quando eu digo que alguém tem uma missão, eu já estou navegando a 50 mil pés de altura no âmbito do sobrenatural. E o mesmo se disse de Bolsonaro. Na época, o nome do Bolsonaro, Messias, é que o Bolsonaro e os bolsonaristas conseguiram parecer mais ridículos. Porque o Bolsonaro foi uma construção muito artificial. De última hora, muito artificial. Enquanto que o Lula não, é um personagem que tem uma história, que ele foi construindo uma história, né? E tem um outro elemento fundamental, acho que diferencia o Bolsonaro do Lula. Você tem devotos do Lula no seio da inteligência.
Mas o que a gente está falando aqui é do que os une, né? Do que une Bolsonaro e Lula. E eu acho que, nesse sentido, essa ideia messiânica, né? Sim, do Jair Messias. E essa ideia messiânica que os bolsonaristas tinham do Bolsonaro, acho que o Bolsonaro está passando de moda já, e o Lula ainda permanece, é interessante porque quando você junta os dois, da crença messiânica, salvacionista, seja o que for, a diferença do universo bolsonarista, os devotos do Lula, muitos têm doutorado, pós-doutorado, dão aula na universidade, trabalham na mídia e são devotos. E no caso do Bolsonaro, vamos lembrar que ele foi eleito em grande parte por pessoas que têm curso superior. Ter curso superior é uma coisa, você trabalhar na inteligência pública é outra, né? O Lula tem devotos à inteligência pública. Eu diria, provavelmente, mais da metade dela. Se não for quase 90%, né? Devotos. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar mais sobre as fogueiras e a Inquisição, de ontem e de hoje. Estamos de volta com o Linhas Cruzadas, hoje falando sobre a Idade Média. E agora nós vamos assistir a uma cena do filme Joana d'Arc, de Luc Besson, que conta a história da heroína francesa condenada à fogueira e que depois foi canonizada pela Igreja Católica. Vamos ver. Jeanne, my very dear friend in Christ, we, your judges and assessors, desirous of reaching a true and lawful verdict, submitted a transcript of your trial to the University of Paris in order to obtain their opinion. After careful consideration, the learned scholars have concluded with us that you have committed many grievous sins. And I ask you now to listen most carefully to their opinion as detailed in these articles. Article 1. You said that by God's command you have continually worn men's clothes, and that you have also worn your hair short, with nothing to distinguish you from the soldiers with whom you fought. As to this article, the learned scholars have declared... Don't abandon me. Please. Where are you? Where are you, please? Is this what you want? Is this what you want? You want me to burn without being confessed? Finally, Article 12. You have said that you are not willing to submit yourself to the judgment of the Church militant, but only to God. As to this article, the scholars say that you have no comprehension of the authority of the Church, that you have perniciously erred in the faith of God, and that you are a child of superstition, a wanderer from the faith, an invoker of demons, an idolater, and a heretic. É evidente que hoje a Joana d'Arc seria considerada uma louca, alucinada, que ouvia vozes, porque ela de fato fazia, né? Ouvia vozes e tal, falava com Deus, né? Como aparece ela falando. Mas é um caso muito típico de que alguém que sobra e é queimado, mesmo que não no caso literal dela, quer dizer, alguém que perde apoio. Ela era uma figura frágil, ela era uma menina, Maria Ninguém, digamos assim, certo? E ninguém estava nem aí para ela, e que ela, portanto, foi facilmente abandonada, inclusive pelos Valois, que ela ajudou a colocar no poder na França, né? Que é uma dinastia, inclusive, péssima historicamente, né? Agora, existe um escritor francês chamado Georges Bernanos, muito famoso, importante, que inclusive viveu em Barbacena durante a Segunda Guerra Mundial aqui. Ele tem um livro sobre a Joana d'Arc muito interessante, em que ele defende uma tese teológica de que a santidade, porque ela foi depois canonizada pela Igreja, que a santidade da Joana d'Arc, o carisma dela, como se diz em teologia, né? Todo santo tem um carisma, ou seja, uma missão, assim como toda ordem religiosa na Igreja, que o carisma da Joana d'Arc foi fazer com que a Igreja aprendesse a ter vergonha de si mesma.
Ou seja, que ela não foi canonizada porque, de fato, ela era uma serva de Deus e, de fato, atendeu os desígnios de Deus. Sim, ela foi, a missão dela era fazer com que a igreja sentisse vergonha de si mesma depois. Sim, mas não pelo que ela lutou lá da Não, França. não por isso. Né? O fato dela ter lutado, quer dizer, a igreja era, o cristianismo e a igreja ainda era, tanto dos ingleses quanto dos franceses, e, portanto, não se tratava de... Inclusive, não havia nem ideia de nação, hein? Quando se fala inglês e francês, era briga de latifundiário, na verdade, né? Não havia nem ideia de nação propriamente nessas guerras. Mas a tese do Bernanos, que eu acho entre muitas que existem por aí sobre o caso da Joana d'Arc, teologicamente falando, a mais interessante. Porque se todo santo tem uma missão e faz parte dessa missão sofrer, e ela mesma diz, é isso que você quer de mim? Você quer que eu queime? Né? Então, a resposta seria sim. Santo não tem vida fácil, não tem essa ideia de santo ter vida fácil. Talvez hoje em dia alguém exija direito dos santos, né, para ter vida fácil. Mas o que o Bernanos diz é o seguinte, ela queimou, ela sofreu para que a igreja tomasse consciência de que não devia acreditar tão cegamente nela mesma, que ela é pecadora. A Joana d'Arc veio lembrar a igreja que ela é pecadora, que ela realiza o mal também. A Joana d'Arc foi um caso muito específico, mas em relação ao que a Inquisição fez ao que a Igreja fez durante o período da Inquisição, essa tese faz bastante sentido, não, Pondé? Em que medida, então, que essa perseguição aos hereges fazia parte de um certo controle social da Igreja e refletia uma preocupação da Igreja de não perder o monopólio do sobrenatural, por exemplo? Sem dúvida. Porque o cristianismo na Europa, ele durante muito tempo ao longo da Idade Média, ele correu riscos de se despedaçar e, portanto, tirar o monopólio do sobrenatural da mão na estrutura da igreja, que vai acontecer definitivamente com Lutero e depois outros. Agora, para a Inquisição funcionar, para ela queimar pessoas, você precisava, digamos assim, de um conjunto de elementos que, somados, levasse a pessoa ao final, ao relaxamento ao braço secular, como se falava, e o estado do rei, digamos assim, queimava o herege e a igreja tirava a sua proteção. A gente pode comparar casos concretos, né? Por exemplo, em 1310, foi queimada uma mulher em Paris chamada Marguerite Porrette, uma mística, totalmente mística, cristã, absolutamente cristã, né? Que escreveu um livro, inclusive traduzido em português, chamado Espelho das Almas Simples, completamente cristã, não tinha nada de bruxa, de comércio com o diabo, totalmente cristã. Ela foi queimada em 1310 em Paris, na Praça da Grève, como falam os franceses. Muitas coisas que a Marguerite Porrette falou e lhe custou a Inquisição, a Radevir, de quem eu falei há pouco, certo? A Radevir da Antuérpia, certo? Da família de Brabant, falou coisas semelhantes sobre o amor de Deus. Por exemplo? A força absoluta do amor de Deus que torna qualquer intermediário desnecessário, por exemplo. Algo que o sujeito lá, o padre, o inquisidor. O inquisidor lá que está falando com a Joana d'Arc, fala que você não reconhece autoridades da igreja. Isso era um tema muito claro, né? Se eu falo diretamente com Deus, você, que é o oficial de Deus aqui, pode perder o emprego, né? Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque a Inquisição não operava no vácuo. Ela operava, como sempre o poder opera, nas intersecções, nas relações com a estrutura do poder do mundo, onde aquele que monopoliza o sobrenatural naquele momento, naquele local, consegue encaixar e fazer seu monopólio legítimo da violência funcionar.
E essas hereges estavam querendo sabotar esse monopólio do sobrenatural. Essas hereges colocavam em risco, né? Sempre a possibilidade, como acabou acontecendo, né? No Sacro Império Romano do Ocidente, mas a França não. Fomos às ruas perguntar às pessoas quem elas colocariam na fogueira caso elas vivessem na Idade Média. Vamos ver o que elas responderam. Se a Inquisição fosse hoje, eu acho que quem merece ir para a fogueira são todas as pessoas que falam em nome de Jesus e que são arquimilionárias. Porque Jesus Cristo veementemente proibiu o acúmulo de riqueza, né? Eu acho que quem merece ir para a fogueira é o Bolsonaro. Acredito que foi o pior ano de governo, foram os piores anos de governo durante seu mandato. Eu mandaria para a fogueira pessoas sem empatia. É importante ter empatia com todo mundo e ajudar as pessoas. Eu acho que quem merece ir para a fogueira é o ex-presidente Bolsonaro, porque é impressionante como ele consegue reunir tudo de ruim que existe no mundo. Eu pensaria em várias pessoas, mas acho que mandar para a fogueira eu não ia ter coragem não, viu? Eu pensaria, mas eu não mandaria para a fogueira ninguém não, viu? Eu não mandaria ninguém para a fogueira. Por que eu faria isso? Não tenho ninguém para mandar para a fogueira. Jamais faria isso. Se a Inquisição fosse hoje em dia, eu mandaria para a fogueira o meu cunhado Fábio, porque ele me zoa pela voz fina para todo mundo, só que a irmã dele que está comigo há 13 anos não reclama de nada até hoje. Meu cunhado Fábio, ele deixou o cunhado Fábio dele famoso, né? E ainda ele tirou o sarro. Meu cunhado não gosta de mim, mas a irmã dele gosta. Então, há 13 anos. Ele zoa porque minha voz é fina, mas a irmã dele, que está comigo há 13 anos, não reclamou de nada ainda. A gente até imagina o que é que ele tem em mente, né? Muito bom, muito bom. Achei isso é humor, né? Hoje, às vezes, é tão raro, é todo mundo durinho, assim. As respostas todas certinhas. Agora, ó, as respostas foram respostas, assim, bem previsíveis, né? Gente falando do Bolsonaro, né? Gente falando que não mandaria ninguém para a fogueira. E eu não acho que quem fala eu não mandaria ninguém para a fogueira não teria coragem, necessariamente está mentindo. Mandar alguém para a fogueira precisa ter um grau de violência bastante grande dentro de você. Eu, na realidade, até acho que essas pessoas que falaram que mandariam X e Y estão pensando muito mais no sentido metafórico, entende? Do que dizer assim, eu quero que fulano arda na fogueira, quero ficar assistindo. Mas certamente foi esse o sentido da pergunta também. Agora, o primeiro deu uma resposta interessante, né? Que ele disse que ele mandaria para a fogueira pessoas que falam em nome de Cristo e são arquimilionários. E completou, porque Cristo condenou o acúmulo de riqueza. Quase parece que ele estava na Idade Média, né? Quase parece que ele estava na época em que se condenava o lucro, a usura, a ideia de você ganhar dinheiro por ganhar dinheiro, né? E que foi uma coisa que os protestantes conseguiram escapar, digamos assim, dessa danação que era muito associada à Igreja Cristã Medieval. Mas o argumento dele foi, na realidade, um argumento teológico, do primeiro, né? Dessa questão. Agora, no final das contas, acho que fogueira não existe, é claro, é metafórico. Mas o que existe hoje é pessoas que, por acaso, caem em desgraça com estruturas de poder, elas podem perder a família, perder o emprego, ninguém mais querer falar com ela, ninguém oferecer oportunidade de trabalho, né? Ter que se humilhar por aí para conseguir sobreviver, né? Elas podem ser execradas completamente, apesar que continuem em um ambiente de trabalho. Tudo isso é forma de fogueira. Você está falando dos novos hereges. Exatamente, daquilo que o herege é alguém que é considerado alguém que partiu da norma. Um dissidente. Um dissidente, isso aí. Que ele fez um dissenso, ele se afastou da norma. E a norma, mantendo o poder, ela pode castigá-lo. E é sempre importante lembrar, né? É sempre importante lembrar que os inquisidores, a Inquisição enquanto tal, assim como os novos inquisidores,
cheio de pompa e circunstância, continuam queimando hereges, achando que estão fazendo o bem. Isso é um detalhe que quase todo mundo esquece. O inquisidor sempre se achou representante do bem. Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.